vou compartilhar com vocês a que eu considero ser a melhor dica de estudos da vida. Pelo título do vídeo, vocês já devem imaginar sobre o que se trata. Vou compartilhar uma experiência que eu tive em relação a isso recentemente. Poucas semanas atrás, eu tive uma aula de violino com um professor e eu não rendi bem nessa aula, não estava conseguindo entender as explicações do professor sobre o que eu deveria fazer, como eu deveria tocar, e ele estava explicando de maneiras diferentes até, e eu não estava conseguindo assimilar. Naquela aula eu já estava um pouco frustrada porque eu vinha estudando, eu estava tendo pouco tempo para estudar e todo o tempo livre que eu tinha eu estava me dedicando ao violino, mas eu não conseguia ver um progresso apesar do esforço que eu estava fazendo. E aí quando eu fui apresentar o meu estudo para o professor e o estudo não foi tão bom assim, tudo isso me deixou bastante triste. O professor ressaltou os pontos positivos do meu estudo e tudo, só que eu acabei focando mais no que eu precisava melhorar, mais nas dificuldades. E aí naquela mesma semana, eu mexendo no Facebook, encontrei um vídeo onde tinham duas irmãs que estavam prestes a fazer uma prova, um concurso. Para uma dessas irmãs, esse concurso era o concurso dos sonhos, porque era o que ela queria fazer da vida. A outra já estava fazendo essa prova por inveja mesmo, porque ela queria concorrer com a irmã dela, contra a irmã dela. E aí essa, que era invejosa, começou a estudar muito, lia os livros que tinha que ler, fazia os exercícios que tinha que fazer, e quando ia verificar se a irmã dela também estava estudando, encontrava a irmã dela orando ou lendo a Bíblia. E aí ela ficou mais convencida de que ia passar nesse concurso e a irmã dela não, porque ela estava estudando e etc. E aí fizeram a prova e quem passou foi aquela irmã que estava orando e não a invejosa. E quando essa invejosa viu isso, ela ficou inconformada porque ela tinha estudado muito e quando ia ver a irmã dela estava orando, lendo a Bíblia. Só que o que ela não sabia era que antes de estudar, a irmã dela orava ao Senhor pedindo para que Deus abrisse o entendimento dela para quando fosse estudar, ela conseguia assimilar o conteúdo que ela estava estudando. E esse vídeo serviu de despertamento para mim, porque já fazia um tempo que eu não orava antes de estudar. A minha mãe aqui em casa sempre aconselhou a gente a, antes de estudar, orar ao Senhor pedindo para abrir a mente. Quando eu era criança eu fazia muito isso, até porque eu não tinha um professor de violino. O meu pai é músico, me ensinou muita coisa, mas meu pai não é violinista. Então eu orava ao Senhor pedindo para que ele me ensinasse a tocar violino, e as coisas que eu aprendi antes de ter um professor realmente foi o Senhor abrindo minha mente, iluminando minha mente. E aí eu lembrei de tudo isso, de coisas que eu queria muito aprender a tocar no passado e eu não tinha um professor e eu consegui aprender. E tudo isso me fez refletir, porque muitas vezes a gente deixa de orar em favor de algo com o pensamento de que Deus está vendo tudo, Deus já sabe de todas as coisas, né? E aí depois disso eu passei a orar antes de estudar e, gente, tá fazendo muito efeito. Sério, chegou na aula seguinte, essa aula que eu saí triste, se eu não me engano foi numa quinta-feira e na outra semana a aula também foi numa quinta-feira, ou seja, passou uma semana, toda vez antes de estudar eu orava pedindo para Deus abrir minha mente, as coisas, gente, foi começando a clarear, assim. E aí eu ficava, gente, eu só precisava fazer isso para conseguir alcançar o objetivo, sabe? Coisas simples, mas que antes eu não conseguia perceber. E o Senhor foi iluminando a minha mente. E aí chegou na aula seguinte, o professor elogiou o meu estudo e falou que eu melhorei imensamente. E eu fico pensando, se eu melhorei imensamente, é porque eu devia estar ruim mesmo, né? Claro que o professor não falou que eu estava ruim, mas a gente consegue perceber, né, quando não tá indo tão bem. E aí eu fiquei muito feliz, é claro, né, que o professor elogiou o estudo. Chegou na outra aula, elogiou de novo, e aí eu me sinto muito grata a Deus por isso, né. Então eu compartilho com vocês essa minha experiência, deixo aqui registrado, não sei quem tá assistindo a esse vídeo, mas eu espero que essa minha experiência possa servir para vocês também. E é isso, eu considero essa a melhor dica de estudos. As pessoas vivem me pedindo dicas de estudos, pretendo fazer um outro vídeo falando sobre isso, como eu me organizo e tudo.
Mas pra mim, essa é a melhor de todas. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.